pelo menos em um aspecto, a Copa das Confederações serviu como um alerta. O preço dos hotéis disparou. Num país de economia livre, o que o governo pode fazer? Cidadania entrevista Flávio Dino, presidente da Embratur, sobre esse tema. Seja bem-vindo, Flávio. Prazer falar com você e com os telespectadores. Flávio, o que aconteceu? Por que o preço dos hotéis disparou? Nós temos um problema que já vem de alguns anos, derivado da assimetria entre o crescimento da demanda e a insuficiência de oferta. Ou seja, tem muita gente procurando e a oferta era pequena. Nós saímos, Paulo, de 38 milhões de pessoas viajando em 2003 para 100 milhões de pessoas viajando no Brasil. Então, aquele impacto da chamada nova classe média é real no que se refere ao turismo de lazer, porque isso passou a integrar a cesta de consumo do brasileiro médio e também o crescimento do mercado de eventos. Somente ano passado nós crescemos 20% em eventos internacionais. Nesse momento em que começou no ano passado, na verdade, na Rio+20, e agora na Copa das Confederações, o ciclo dos chamados mega-eventos, o problema que já existia se tornou mais agudo. Ou seja, nós temos hoje uma pressão fortíssima sobre os preços, levando a patamares totalmente irrazoáveis, patamares que, na verdade, são incompatíveis com a realidade brasileira e mesmo com a média internacional. Então, se nós já temos uma hotelaria cara, hoje nós temos uma hotelaria extremamente cara em termos internacionais. Só para reforçar esse teu argumento e para colocar um outro aspecto em questão, eu acessei um desses sites da internet e fiz uma programação de 5 dias em um hotel bom, em Oslo, capital da Noruega, que é uma capital muito cara, de um país muito caro, um país riquíssimo. E 5 dias lá nesse hotel saem para um casal, R$352. E aqui em Copacabana, num hotel que fica à beira da praia, no mesmo período, 13 de agosto a 18 de agosto, R$1.700. E esse não é nem, não pode nem ser comparado, a meu ver, com o padrão do hotel em que eu fiz a projeção lá. Ou seja, há uma disparidade muito grande, porque nós não somos um país rico. Agora, você falou do turismo interno, você colocou aí o aumento, a possibilidade de que mais brasileiros que ascendendo a classe média passaram a viajar e procurar. Mas, especificamente, como o nosso tema é a Copa de 2014, ainda há espaço, ainda há tempo para a gente tentar alguma coisa e coibir esse abuso antes da Copa do Mundo? O primeiro passo é reconhecer que há o abuso. Nós constatamos isso quando a MET, a empresa operadora da FIFA, abriu o site para vendas aos consumidores potenciais brasileiros e estrangeiros na semana passada. E no mesmo dia nós constatamos que havia aumentos, que a partir de um patamar friso, que já é alto, aumentos que chegam a 300%, 200%, e isso é inaceitável porque isso comprometerá a ideia do crescimento do turismo após a Copa. Você está falando, então, que o que você argumenta é que a FIFA, através de um site dela, conseguiu preços mais apropriados, mais econômicos do que se o brasileiro entrar aqui e tentar? É isso? Não, na verdade, eles fizeram uma negociação com várias centenas de hotéis pelo Brasil. Já compraram os hotéis, eles contrataram os hotéis por tarifas já altas. E conseguiram um abatimento de 70%? Não, e sobre isso, é porque os 70% que eles praticaram é sobre a tarifa balcão. Aquela tarifa que fica na plaquinha, na entrada do hotel, e que ninguém pratica, ninguém nem olha. Porque é mais cara, né? Muito mais cara, né? Então, eles fizeram um contrato com os hotéis, levando em conta mais ou menos aqueles parâmetros, e sobre isso eles acrescentaram as comissões deles, de intermediação. Então, o que está hoje no site da FIFA, no site da MET, como oferta para os brasileiros ou estrangeiros que queiram adquirir hotéis durante a Copa, faz com que, por exemplo, a média da final da Copa da África do Sul em Joanesburgo foi $200. A média da final em Berlim, da Copa da Alemanha, foi $300. Se nós entrarmos hoje, a média no Rio de Janeiro já é de $460 hoje. E qual é o nosso receio? Que isso
funcione como uma espécie de piso onde o céu é o limite, ou seja, a partir daí, os apartamentos remanescentes disponíveis hoje ainda na rede hoteleira passem a ser comercializados desse patamar para cima. E isso também funcione como uma espécie de indexador informal para toda a cadeia produtiva do turismo. Ou seja, o vendedor da água de coco, com justa razão, vai dizer, bom, se o hotel está comercializando uma diária por R$2.000, é razoável que o meu coco custe R$30. E isso vai se espraiar, pode se espraiar para o restaurante, para o bar da esquina, e nós tenhamos o efeito inverso do que nós estamos buscando. Qual a grande vantagem para o Brasil? Sediar a Copa, mostrar uma capacidade realizadora, com isso atrair fluxos turísticos em longo prazo, de modo sustentável. Se nós ficarmos com a fama de destino caro, nós vamos frustrar esse grande objetivo e impedir que o grande investimento que a nação está fazendo na preparação do evento não seja recuperada por intermédio da economia do turismo. Por isso, nós estamos na Embratur colocando claramente que há um abuso e nós vamos acionar todos os mecanismos, informais ou formais, jurídicos inclusive, para encontrar uma nova pactuação, novos contratos que possam garantir melhores condições para os consumidores. Bom, antes de falar nesses mecanismos, de perguntar a você que mecanismos são esses e qual a efetividade deles, eu queria levantar um aspecto. Nós estamos realizando essa entrevista aqui justamente logo após o jogo de abertura do Brasil, em Brasília. Em Brasília não vai ter mais jogos. Nós sabemos que para cá era o único jogo. O jogo de abertura atraiu a atenção de espectadores do mundo inteiro. Vieram para cá mais de 2.000 correspondentes. Bom, tirando a imprensa, o que se tem como verdade é que 347 turistas vieram de fora do país, apenas num estádio que tem a lotação de 71.000 lugares. Você acha que esses efeitos, essa pouca procura pelos estrangeiros já foi decorrente desses efeitos negativos sobre do preço dos hotéis, alguns problemas de infraestrutura, algumas notícias ruins? Nós temos que dosar essa avaliação, levando em conta que a Copa das Confederações é um evento eminentemente local, e tem sido assim em todas as edições. Portanto, a expectativa nossa se confirmou. Nós recebemos mais ou menos 15.000 turistas estrangeiros durante a Copa das Confederações, ou Brasil, né? Mais de 100.000 brasileiros estão se deslocando para participar dos Jogos, mas o evento é eminentemente feito por pessoas das próprias cidades, sede das 6, que estão participando dos Jogos. Tem sido assim nas edições anteriores, a nossa expectativa era essa. Agora, não há dúvida de que, quando nós temos a presença, além desses 300 e poucos estrangeiros, mas de correspondentes internacionais, e também dos grupos empresariais que para cá vieram, trouxeram os seus clientes, os seus consumidores, enfim. Mas não de fora, não de fora do país. Também de fora do país, porque esses 300 e poucos são ingressos vendidos em bilheteria. As empresas têm outro tipo de canal comercial, né? Então, nós tivemos certamente em Brasília um número superior de estrangeiros do que 300 e pouco que adquiriram na bilheteria. Agora, o fato é que, de todo modo, com um número de centenas ou de milhares, é certo que houve a apresentação das virtudes, claro, da arquitetura de Niemeyer, das virtudes de Brasília, do belíssimo estádio e também dos problemas. E o que nós estamos alertando é que esse evento teste deve ser compreendido também nessa dimensão econômica. Ou seja, não é apenas saber se o trânsito fluiu ou não, se a placa de sinalização estava no lugar ou não. Muita coisa deve ser feita também nesse terreno. Mas nós estamos alertando que, do ponto de vista econômico, acho que a realização do evento, associada à abertura do site de comercialização da FIFA, das diárias hoteleiras, e mais os números que têm chegado do mercado de aviação, indicam que nós temos um risco à frente, nós temos que preveni-lo, acender a luz amarela, porque seria um disparate nós realizarmos o evento e o legado ser uma inflação sazonal decorrente da falta de bom senso de meia dúzia de empreendedores. E com o futuro prejuízo para a imagem do país, que se transforma, então, um país de turismo proibitivo, principalmente para os estrangeiros. E isso, você sabe, Paulo, que é uma fama, uma reputação
que demora décadas para ser desfeita. Você forma em 30 dias e isso ecoa, reverbera durante muitos anos. Então, nós não podemos, eu tenho não só o direito de me expressar assim, com essa clareza, com essa transparência, mas eu tenho, acima de tudo, a obrigação, o dever de dizer à nação que há um equívoco em relação a isso e nós estamos procurando as partes privadas. É evidente que o governo não pode fazer tabelamento de preços. Economia livre. Né? Ou qualquer tipo de intervenção, mas nós podemos e devemos dizer isso às partes, nós já dissemos isso às entidades representativas da hotelaria e mesmo a FIFA, a MET, dissemos formalmente, encaminhamos o assunto para a Secretaria Nacional do Consumidor, porque determinados aspectos contratuais na nossa avaliação inicial podem infringir o Código de Defesa do Consumidor e cria-se, portanto, um ambiente em que haja uma regulação mínima capaz de fazer com que a ganância de poucos não frustre o objetivo de muitos. É melhor que haja ganhos para todo mundo durante muito tempo do que poucos ganhando muito num momento só, de modo irracional até, e comprometendo essa ideia de que o Brasil vai, a partir do período posterior à Olimpíada de 2016, se transformar numa potência turística, realizando aquelas vocações que nós sabemos que o Brasil tem. Houve incentivo financeiro para a construção de hotéis e ampliação de alguns, com certeza, em algumas capitais. Porque havia um déficit inicial na primeira avaliação que Brasília, por exemplo, tinha não sei quantos mil leitos, estava devendo não sei quantos mil leitos, outras capitais não seriam capazes de receber o potencial de turistas. Eu te pergunto, que mecanismos pode o governo agora, através de quais mecanismos pode cobrar uma contrapartida desses que receberam financiamento público, ou talvez até ainda estejam recebendo? Em primeiro lugar, é preciso louvar a capacidade empreendedora dos nossos empresários da hotelaria que fizeram grandes investimentos. Eu sou testemunha desse esforço deles. Mas não estão querendo descontar tudo de uma vez só? É essa a questão. E houve dinheiro do BNDES, né, uma linha de financiamento que estava e está disponível, e essa é a razão pela qual nós estamos colocando claramente a nossa posição. Ou seja, esse é um evento feito pelo setor privado, a FIFA é uma empresa privada, os hotéis são privados, não há dúvida. O evento é privado, não é governamental. Mas o prejuízo é para o país. Exatamente. Né? Então, e a conta, né? A conta está sendo paga, a sociedade está financiando isso. Eu sou a favor que a sociedade faça, porque eu acredito que os ganhos para a economia brasileira serão superiores ao que está sendo gasto. Porém, é preciso, nessa dimensão específica do turismo, ter cuidado, porque senão nós teremos feito um enorme esforço de qualificação de pessoal, os próprios investidores privados, o dinheiro público sendo investido, e nós tenhamos, por conta de uma falta de sintonia com a lógica do que é razoável, com aquilo que o mundo todo pratica. Eu tenho preços internacionais, você falou da Noruega, nós temos a cada 15 dias na Embratur monitoramento das tarifas em Paris, Nova York, Londres, e sempre que nós colocamos isso, vem aquela questão do custo Brasil. E eu sempre pergunto, muito bem, tragam objetivamente qual o custo Brasil nesse aspecto, que é mais caro do que de um hotel em Londres. Será a energia, será a mão de obra, a tributação? Nunca ninguém trouxe esses dados, e eu aproveito esse espaço para mais uma vez dizer que nós estamos constatando que as diárias estão desalinhadas em relação à média internacional, estão acima da média internacional, e essa tendência de aumentar mais ainda para a Copa é realmente injustificável. Vamos aqui a um exercício de imaginação. Suponha que eu seja dono de um hotel em que eu tenha recebido um determinado número de reservas que eu esteja, para o período da Copa do ano que vem, completamente lotado. Não se pode estabelecer um prazo para confirmação, já existe isso, porque ao que me parece, corremos um grande risco de termos a 2, 3 meses da Copa uma enxurrada, um grande volume de cancelamentos de reservas. Essa relação contratual hoje é feita diretamente, em primeiro lugar, pela FIFA MET. Ela adquiriu apartamentos em centenas de hotéis nas 12 cidades sedes. Quer dizer que o mico vai sobrar para ela, ou será que nós vamos ter que pagar também? Eles têm um contrato MET hoteleiros, né, que há encargos e obrigações entre eles.
Sobre esse contrato, nós não temos nenhuma ingerência. Nós estamos olhando o produto final. Você conhece o contrato? Sim, conheço o contrato. O que ele estabelece lá caso haja uma desistência em grande número? Na verdade, há um prazo, um mês X em 2014, que é o mês no começo do ano, em que a MET pode, inclusive, devolver aos hotéis aquilo que não foi comercializado. E eles têm lá obrigações entre eles, multas, prazos, enfim. Nós não penetramos, não queremos penetrar muito no mérito desse contrato, porque não nos cabe. Como é que o público pode acessar isso? Não, a questão fundamental para nós é o resultado final, ou seja, o preço que está sendo ofertado. E nós estamos, nesse momento, dizendo que esse preço é inadequado e é preciso que haja transparência. Como chegamos a esse preço de $500 por um apartamento, ou $600, ou $1.000? Como esse preço se formou? É exatamente nesse estágio que nós estamos. Com um dado que é importante também colocar em debate, que em relação a esses apartamentos que estão sendo comercializados pela FIFA, pela MET, há uma exigência de número mínimo de noites. Então, para um jogo normal, 2 noites. Para abertura e semifinal, 3 noites. E para a final, 4 noites. O que, do ponto de vista econômico, significa que o impacto vai ser maior ainda. Porque, além de você ter tarifas individualmente caras, você será obrigado, por essa relação contratual, se você resolver participar dela, a adquirir um número mínimo de diárias, ou seja, o custo vai ser mais alto ainda. Então, esse é um outro aspecto que nós estamos insistindo na necessidade de haver uma renegociação, como disse, uma repactuação, a revisão desses contratos entre a hotelaria e a MET, para que o resultado final ao turista potencial seja razoável. Né? Quem não está sendo razoável no caso, então, no momento? Olha, Paulo, a FIFA, é a MET, ou seja, é a terceirizada pela FIFA? Provavelmente. Ou é a hotelaria brasileira? Provavelmente todos. Né? Diz que na casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Você acha que há uma dose de ganância? Acho que sim. Acho que nesse caso, na busca do suposto pão que está faltando, está todo mundo brigando meio que sem razão. E o que importa é nós, do governo, cumprirmos o nosso papel de defender o turismo brasileiro. Eu disse, inclusive, aos representantes da hotelaria que nós não somos contra eles. Pelo contrário, nós estamos defendendo eles próprios deles mesmos. Ou seja, nós estamos colocando claramente que isso não está correto, porque nós estamos defendendo a sustentabilidade do negócio. Você está amarrando o guiso no pescoço do gato. Para que depois todo mundo possa continuar caminhando, né? Os próprios hotéis continuarem faturando, a cadeia produtiva do turismo continuar vendendo. Agora, conforme você mesmo falou, esse problema não surgiu agora com a Copa das Confederações, nem com a Copa do Mundo. Ele já vinha de antes. Né? Você acha que os mecanismos em que que o governo pode intervir são fracos? Nesse caso são. Nós temos um ambiente hoje, no que se refere à economia do turismo, de total desregulamentação. Isso a gente vê mesmo em relação aos setores que são concessionários de serviço público, como, por exemplo, a aviação, também nós temos uma regulação fraca. É uma opção política, eu não questiono se a opção está certa ou não. Só que você tem uma resultante disso. Regulação fraca, você assume o risco de o mercado eventualmente se desajustar. E foi o que aconteceu na minha avaliação. Na aviação nós temos praticamente um duopólio. Né? E com uma regulação fraca que fez com que nós tenhamos momentos em que é mais fácil dar a volta ao mundo do que chegar no Nordeste. Né? Então, algumas empresas que poderiam abrir mais são proibidas de utilizar determinados aeroportos. A presidenta Dilma lançou um programa no qual eu acredito muito, que é o programa da aviação regional. Eu acho que é o caminho que hoje está mais à mão, é importante, é um programa de R$7 bilhões, 275 aeroportos, inclusive prevendo subsídio econômico para empresas novas de aviação regional, para ver se, do ponto de vista a partir da diversificação das rotas, mais empresas operando, nós possamos alcançar preços melhores. Desde que as mesmas empresas que dominam o mercado não continuem detendo as grandes cidades como... Há regras de proteção contra isso, exatamente para garantir que essas rotas regionais se viabilizem. Você tem uma diversificação da malha aérea comercial e, com isso, com mais concorrência, teoricamente, alcancemos preços melhores. A mesma coisa pode ser alcançado se nós abrirmos um pouco mais o mercado de aviação. Eu tenho defendido uma política de céus abertos na América do Sul,
como foi feito na União Europeia, como você sabe. Então, as empresas da América do Sul poderem voar livremente, fazer a chamada cabotagem, ou seja, voos internacionais, mas também voos domésticos, porque já há, de fato, a TAM foi adquirida pela LAN, e outras empresas já têm participação acionária de empresas estrangeiras. Então, acho que uma maior concorrência, pelo menos na América do Sul, ia ajudar que mais players disputando o mercado, nós tivéssemos preços melhores. Para a hotelaria, a minha preocupação é de que são eventos em que há uma espécie de monopólio, ou seja, o turista, o consumidor, não pode escolher se ele vai ver o jogo A, B ou C em determinada cidade ou em outra. Na verdade, a cidade é aquela. E houve um investimento público para que a cidade fosse aquela, e é importante, portanto, que haja compreensão que o esforço de todos os brasileiros, dos cidadãos dos 27 estados, só pode ser recompensado se nós tivermos um evento com êxito e a economia do turismo crescer para todo mundo. Por isso, nós somos contra esses preços abusivos. Até para evitar que a Olimpíada de 2016 não seja contaminada por algum eventual fracasso. Flávio, muito obrigado pela sua visita aqui no nosso programa. Tá bom. Mande suas críticas e sugestões para o programa. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você pode também ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.